Olá, eu sou Tadeu Porto, diretor do Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense. Estamos aqui no estúdio do NF para tentar uma iniciativa nova do sindicato de poder bater um papo sobre a política do Brasil, sobre a política do Rio de Janeiro, onde nós estamos inseridos. E para isso, hoje eu conto aqui com a ilustre presença do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, também diretor do NF, nosso querido José Maria Rangel, e do ilustre deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Valdec Carneiro. Para a gente bater um papo aqui, pessoal, informal mesmo, sobre a situação do país, poder fazer essa análise de conjuntura, poder tentar transmitir um pouco nossas ideias para que as pessoas consigam entender como que está funcionando o nosso país e o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu vou começar aqui, boas-vindas ao nosso convidado, o deputado Valdec Carneiro. Seja muito bem-vindo ao nosso sindicato. Deputado, como é que você vê o Rio de Janeiro, como que está o nosso estado inserido no país? Nós sabemos, nossa categoria inclusive passa para a gente isso, muita preocupação, a questão da intervenção militar, a questão do investimento do petróleo, como que o estado do Rio de Janeiro está afetado. Parece, eu não sei se isso é verdade, mas a impressão que passa dos estados da federação é o que mais tem sofrido com essa crise do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso sindicato, esperamos contar com você mais vezes. Muito obrigado pela presença. Ô Tadeu, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar de mais essa iniciativa de vanguarda do Sindipetro NF, né, que é um orgulho para a classe trabalhadora do Rio de Janeiro e dessa região em particular. Prazer especial fazer esse debate com o Zé Maria, que é um querido companheiro que eu já admiro há muito tempo, e sobretudo fazer essa luta contra-hegemônica no campo da comunicação, né? É muito importante. O Brasil vive uma página sombria de sua história, vivemos sob um golpe de Estado que estruturalmente responde aos interesses e aos ditames do grande capital internacional. E esse golpe, como nós sabemos, tem pelo menos 3 grandes atos de materialização. O primeiro ato foi a deposição sem crime de responsabilidade, a ópera bufa da deposição da presidenta Dilma Rousseff, né? Em seguida, o segundo ato, a implementação desta agenda que está em curso, esta agenda contra a qual temos combatido, e a FUP, o Sindipetro têm sido instituições de vanguarda nesse combate, como, por exemplo, a entrega das nossas riquezas estratégicas ao capital internacional, desconstrução de direitos da classe trabalhadora, desmonte do Parque Científico Nacional, e tudo isso vem lastreado por 3 importantes, digamos, linhas de pensamento e de realização desse golpe. Uma é um avanço assustador de um Estado penal de exceção, né, com absoluto desrespeito por parte dos órgãos de Estado à própria Constituição, o próprio STF, Zé Maria, que deveria ser o principal guardião e zelador da Constituição, é ele mesmo o primeiro a violá-la, que revela uma falência, uma pulverização dos pilares que sustentam o Estado de Direito no Brasil. Nós temos, por outro lado, uma mídia oligopolizada, né, que é algo que precisa ser enfrentado no Brasil, que funciona como uma espécie de intelectual orgânico do golpe, né, e diariamente, cotidianamente, né, representa, reverbera e apresenta as bandeiras do golpe de Estado, suas posições. E, em terceiro lugar, algo assustador, que deve merecer de nós toda a atenção, e isso é favorecido pelo contexto do golpe, que é o crescimento avassalador, eu diria temerário, de um pensamento de matriz fascista, lastreado no ódio, na intolerância, que se propaga, e há sinais disso em toda parte. Então, esse é o ambiente em que vivemos no Brasil, né? E o terceiro ato do golpe, a prisão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são 3 atos do mesmo golpe, né? E todos eles respondendo aos interesses do capital internacional. O primeiro ato hegemonizado pelo Congresso Nacional, o segundo ato hegemonizado pelo Poder Executivo e Legítimo, que é a implantação da agenda, e o terceiro ato hegemonizado pelo Poder Judiciário. Portanto, é um momento gravíssimo. E no Rio de Janeiro, essa conjuntura, esse contexto do golpe, se abate sobre nós com força ainda maior. E por que eu digo isso? Em primeiro lugar, porque o Rio de Janeiro, do meu ponto de vista, não tem mais governo, né? Nós vivemos sob um absoluto desgoverno. Eu não sei se me refiro ao governador como um ex-governador em exercício ou um desgovernador, que o fato é que não há mais orientação, não há mais coordenação, e o Rio de Janeiro se ajoelhou, o desgoverno estadual se ajoelhou diante do governo federal ilegítimo e se permitiu
ficar sob intervenção, não apenas a intervenção federal militar na segurança pública, sobre a qual falaremos ao longo do programa, certamente, e você já pontuou aqui, mas antes da intervenção federal militar na segurança pública, nós já estávamos sob intervenção na área financeira, na área econômica, né? O Rio de Janeiro já está sob intervenção, há uma troika, há uma tríade que administra as finanças do Estado, com representação do Ministério da Fazenda, com representação do Tribunal de Contas da União, e, portanto, o Rio de Janeiro hoje é um Estado apequenado e muito vitimado, muito diretamente vitimado, mais que todos os outros estados da Federação, pelas consequências do golpe de Estado. Por exemplo, o desmantelamento da nossa indústria naval, que vive um novo ciclo de desmontagem. Olha que a indústria naval brasileira e fluminense já tinham vivido um ciclo de horror. No final dos anos 90, a Zé Maria conhece esse tema melhor do que eu, no final dos anos 90, os nossos estaleiros eram, por assim dizer, galpões com sucata abandonada, né? Foi a política de conteúdo local, implementada pelo governo federal, no primeiro governo Lula, que deu um soerguimento, um revigoramento aos nossos estaleiros no Brasil inteiro. Chegamos a empregar 80 mil trabalhadores e trabalhadoras em toda a indústria naval brasileira. Estaleiros como o Mauá, por exemplo, em Niterói, chegaram a ter 6 mil trabalhadores, hoje não tem 400. O Brasfels em Angra dos Reis chegou a ter 12 mil trabalhadores, hoje não tem 2 mil. Portanto, o Rio de Janeiro perde muito e mais do que isso, né? Tem também 12 anos, um acúmulo de 12 anos de uma governança, a meu ver, assim, absolutamente, enfim, incapaz de dar respostas aos nossos desafios. Não quero nem me referir ainda, nesse programa, às páginas criminais em relação ao governo do Estado e a esse grupo político que administra o Estado há pelo menos 12 anos. Mas quero me referir, por exemplo, a uma política de isenção tributária irresponsável. Irresponsável. E não é preciso criminalizar a priori a isenção tributária. A isenção tributária ela não é um mal em si. Se praticada com transparência, com critério, com o poder que concede a isenção, tendo capacidade de acompanhar as contrapartidas que vão sendo geradas pela isenção, ela pode ser sim um fator indutor de desenvolvimento. Só que no Rio de Janeiro, a isenção fiscal se transformou numa farra fiscal, num compadrio, para favorecer os grandes financiadores de campanha do MDB, que hegemoniza o governo do Estado há muito tempo. Você tem uma sonegação fiscal avançadíssima que não é combatida no Estado. Você tem uma dívida acumulada na dívida ativa do Estado, que chega hoje a quase 80 bilhões de reais, e o governo do Estado não é rígido, não é duro com os seus credores. E, entretanto, apresenta a fatura da crise a quem? A quem? Ao servidor público estadual, que sofre a maior ofensiva de toda a história do serviço público estadual, quer desmontar as nossas universidades estaduais, a rede FAETEC, quer vender a SEDAI, a última joia da dilapidada coroa fluminense. Então, nós vivemos um momento crítico, seja pela conjuntura do golpe, seja pelos elementos críticos que se agregam ao golpe oriundos do Rio de Janeiro e do desgoverno estadual. Ok, muito obrigado, Valdec. Eu sou mineiro e mudei recentemente para o Rio de Janeiro. Eu gosto sempre de fazer a comparação entre a CEMIG e a Light Ampla, que foi privatizada a energia do Rio de Janeiro. A Light faliu em 2008 e quem teve que comprar boa parte das ações, se não a maioria, se não estou enganado, é a própria CEMIG, que é uma rede estatal que Itamar Franco teve força para poder manter do processo de privatização do Fernando Henrique e hoje é uma das grandes energias do país. E é nesse contexto, Zé, que eu queria passar para você, que a visão do resto do Estado brasileiro, da Federação Brasileira para o Rio de Janeiro. Nós somos de uma categoria que tem gente do Brasil inteiro, isso, tanto offshore, como eu e você, inclusive a administrativa, seja Cabiúnas ou lá na base de Imbetiba, que tem muita gente de fora, muita gente que mora em Macaé. As pessoas que sempre se sentiram muito bem acolhidas no Rio de Janeiro, hoje têm receio desse estado por causa dessa destruição, a destruição que eu também acredito muito aos pilares do golpe que o Valdec colocou, da Lava Jato, das más escolhas, das privatizações, como que é a visão do trabalhador e da trabalhadora nesse estado caótico, se eu posso assim dizer, se você concorda comigo, meu coordenador Zé Maria. Bom, Tadeu, parabenizar você pela sempre brilhante condução, né? Obrigado, que é isso. Deputado Valdec. Aprendi com você. É isso. Deputado Valdec, que é uma das vozes atuantes, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Dizer que, pegando um pouco desse primeiro debate que o Valdec coloca, o governo do presidente Lula, ele foi um governo de conciliação de classe. Um governo onde Lula traz para ser o seu vice-presidente José de Alencar, um empresário, né, aonde todos os segmentos da sociedade brasileira ganharam no governo de Lula,
Os trabalhadores ganharam? Ganhamos. Mas os empresários também ganharam. Os banqueiros ganharam muito dinheiro, né? E o Brasil, ele teve um crescimento espetacular em todos os segmentos. Nós passamos a ser respeitados lá fora, né? Nós recuperamos a autoestima do brasileiro. Nós fizemos com que a Petrobras sonhasse em ser a 5ª empresa de energia do mundo, né? Então, o que leva, Waldeck, eu às vezes fico me perguntando, o que leva a tanto ódio? Ora, se os empresários, eles não têm o que reclamar dos governos do PT, os banqueiros não têm, os trabalhadores não têm, né? O que leva a tanto ódio? O que leva a essa agenda do golpe que jogou o Brasil numa aventura que a gente que analisa um pouco a política, a gente só visualiza uma saída pacífica para esse momento se nós tivermos eleições democráticas. Somente alguém ungido pelo voto, voto popular, e numa eleição limpa, ele pode tentar pacificar o país hoje, que ele é dividido. Nosso país hoje está dividido. E a resposta que eu tenho para isso é o ódio de classe, né? A classe dominante desse país, ela nunca aceitou a ascensão social que a classe trabalhadora teve ao longo dos 13 anos dos governos do PT. Nunca aceitou, né? Eles acharam que nós fomos longe demais. Eles acharam, por exemplo, que você legalizar o trabalho da doméstica é algo assim assustador para eles. Eles acharam que essa coisa de ter cota em universidade não tem como. Eles acharam que a Petrobras descobriu o pré-sal e ousar o poderio das grandes multinacionais também era demais. E por isso eles deram o golpe, né? E deram o golpe e prometeram, eu diria que o paraíso à sociedade brasileira, e que esse paraíso não está se concretizando. A gente vive num país onde temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, mais de 25 milhões de pessoas sem carteira assinada, a renda do brasileiro a cada dia que passa decresce, você vê que o Brasil, o índice de pobreza aumentou, né? O Brasil volta ao mapa da fome, as indústrias fechando, só aqui em Campos, Waldeck, até 2017, 550 lojas fecharam. Então, e muito mais deve ter fechado depois dos últimos anos, né? Então, quando você traz isso para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, ele viveu momentos, e você era deputado, quer dizer, nunca foram injetados tantos recursos como aqui no Rio. O Brasil, pela sua capacidade econômica, ele trouxe para cá os 2 maiores eventos esportivos do mundo, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, né? E a Olimpíada do Rio e mais a Copa do Mundo injetaram inúmeros recursos aqui no Rio, né? E aí a gente chega hoje o Rio nessa situação de penúria que a gente vê, né? Você passa pelas ruas do centro do Rio, eu nunca vi tanto mendigo ali, né? O Rio é o 2º estado da federação em número de desemprego, né? As nossas indústrias fechando, quer dizer, o Rio de Janeiro chegou a ter 40% das suas receitas alicerçadas no setor de óleo e gás, um setor que está sendo abandonado pelo governo. Daqui a pouco você vai ter capacidade de falar sobre a questão dessa discussão do Repetro, quer dizer, então o nosso Estado, ele não sai dessa crise se não houver uma recuperação do setor de óleo e gás. Se você não impulsionar a construção civil, se você não impulsionar o setor de hotelaria e turismo, agora como é que os turistas vão vir, né, com essa violência generalizada no Rio de Janeiro, né? Uma intervenção militar extremamente desnecessária, porque o que o Rio precisa é de intervenção social, o que o Rio precisa é de políticas públicas. Quer dizer, hoje quando o governo congela por 20 anos os gastos públicos, nós estamos dizendo que tem menos dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, né? Você não vai gerar emprego e tudo isso aumenta a insegurança no Estado. Você deve ter lido a entrevista daquele traficante, o NEM. Ele dizia claramente que o momento em que ele perdeu os soldados do tráfego foi o momento do governo do PT, que as pessoas preferiam trabalhar nas obras do PAC e ter a sua dignidade. Então é impossível que as pessoas não vejam isso, né? E esse estado de exceção que a gente vive, ele chega a tal ponto que as pessoas não têm mais o direito de expor as suas opiniões. Veja o que aconteceu com a Marielle, né? Nitidamente uma pessoa que tinha um viés de defender as classes menos favorecidas e foi executada, ela e o seu motorista Anderson. Então, o Rio de Janeiro, ele, aos olhos de quem está lá fora, as pessoas olham para o Rio e falam assim, nossa, mas como
Como é que tantos recursos foram investidos no Rio que vocês não conseguiram ter a capacidade de minimamente fazer uma poupança para poder passar por esse momento difícil? Quer dizer, eu conversava na semana passada com o prefeito de Maricá, o Fabiano Horta, né? E ele me dizia que Maricá parece que criou esse fundo, né? Eles retêm 1% da receita do royalties para um fundo em que vai, no momento de crise, garantir condições de financiar a cidade de Maricá. Quer dizer, é uma experiência bastante positiva e que a gente assiste em outros países, mundo afora, como a Noruega. Então, o mundo, o restante do Brasil, olha para o Rio de Janeiro assim com muita tristeza e como você falou. O Rio, nós não temos governo, não temos governo. Nós tivemos há pouco tempo atrás 3 ex-governadores presos e só não tivemos o 4º porque ele tem foro privilegiado, né? Presidentes da Assembleia Legislativa também presos, né? E a gente precisa sair disso. A população do estado do Rio de Janeiro, ela tem que ter a clareza de que a gente só vai sair desse momento por intermédio do voto. Nesse momento, aquelas pessoas que tentam nos levar à negação da política são aquelas pessoas que querem manter o status quo que tem hoje, né? Dessa bandalheira que tem no estado do Rio de Janeiro. E o povo do Rio de Janeiro é muito maravilhoso para continuar vivendo nesse momento tão, eu diria, tão triste da nossa história. Ok, Zé, muito obrigado. Eu queria justificar ao pessoal que a gente acaba tendo que resolver muitas coisas no celular, por isso que eu estava aqui, mas sempre muito atento às falas, principalmente dos nossos companheiros aqui. E o Zé pincelou uma questão que o Valdec colocou aqui também, que é a questão do Repetro, Valdec, que é uma questão que veste diretamente com nós petroleiros e petroleiras do Rio de Janeiro e de todo o país. Porque existe uma farsa, existe um discurso da narrativa que nós consideramos mentiroso, de que você vai baixar o imposto e aí vai jorradinho de dinheiros de petrolíferas estrangeiras e de empresas de serviços estrangeiras aqui no estado, que não condiz com a realidade que a gente conhece da década de 90, por exemplo, onde o monopólio do petróleo foi quebrado, mas quem teve que roer o osso do investimento, quando você coloca o dinheiro de verdade, quando você acredita em alguma coisa, foi único e exclusivamente a Petrobras, que foi assim que nasceu o pré-sal. Então nós temos muita curiosidade de saber, principalmente no mandato tão compatível como o seu, deputado, como que está a questão do Repetro, se puder fazer discussão com a gente, tanto do encaminhamento quanto da opinião mesmo do seu mandato sobre essa questão. Então, eu queria antes, se você me permitir, Tadeu, fica à vontade, Valdec. Aproveitar aqui é um bate-papo informal. Essa conversa que a gente está travando aí tão interessante. E o Zé Maria mencionou um aspecto que eu quero ainda repisar, que é o seguinte: na verdade, a questão da conciliação de classes que você mencionou, ou seja, o fato de que os governos Lula e Dilma, mas principalmente os governos Lula, foram capazes, o primeiro, sobretudo, de estabelecer, né, enfim, criar as condições para uma espécie de novo pacto nacional, não é? Eu diria que depois do pacto pela redemocratização, que teve como culminância a Constituição de 88, né, foi uma segunda fase importante de repactuação nacional. Mas eu quero dizer que isso, e talvez o governo Lula, talvez assim, os partidos diretamente vinculados ao governo Lula, depois do governo Dilma, não tiveram assim, o cuidado necessário. Isso tinha um limite. Isso tinha um limite, sabe, Tadeu? Zé Maria, o limite da própria luta de classe, não é? No momento em que estávamos todos ganhando, como você falou e eu endosso, não é? A classe trabalhadora viveu um período de, digamos, redefinição da sua cidadania, de alargamento de seus direitos, de inclusão dos que mais precisavam. Isso é inequívoco, não é? É inequívoco. Mesmo os algozes mais violentos, né, dos governos Lula e Dilma, não podem deixar de reconhecer que esse tempo histórico aconteceu no Brasil, né? Combate à pobreza e à desigualdade como eixo central da política pública em várias áreas, né? Ou seja, um esforço multiterritorial, multidisciplinar nas políticas públicas para enfrentar a pobreza, a miséria, enfim. Então, isso aconteceu. E, simultaneamente, no âmbito desse pacto, dessa conciliação de que falava o Zé Maria, as classes dominantes
inclusive a burguesia financeira, que hoje é a fração dominante da burguesia internacional, não é mais a burguesia industrial, não é mais, como foi no passado mais remoto, a burguesia agrária, é a burguesia financeira, né? Que comanda, né, o capitalismo internacional. Mesmo esse setor acumulou muito recurso, acumulou muita riqueza. Então o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Além do preconceito de classe que você menciona, e está certo, há também a conjuntura internacional. Né? O capitalismo vive uma nova crise cíclica de acumulação, né? Que teve, dessa vez, como epicentro a chamada crise das hipotecas, do subprime, em 2008. Né? Isso produziu, né, desastres e prejuízos significativos a economias capitalistas centrais, né? Dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, o que dizer de países capitalistas periféricos, que sofreram muito, muito mais até. Ora, e como só ia acontecer, toda vez que o capitalismo entra em crise, não é, ele desenvolve, né, novas estratégias para redefinir os seus padrões de acumulação de riqueza. Não é? E uma delas sempre é avançar vorazmente sobre as principais reservas de riqueza disponíveis. Não é? E o Brasil, né, no contexto dessa crise, enquanto o capitalismo mergulhava numa crise profunda, de maior dimensão até do que aquela do final dos anos 20 do século passado, né? Enquanto isso acontecia, o Brasil que vinha desenvolvendo políticas anticíclicas muito bem sucedidas, não é? Que não transformaram o Brasil numa ilha dourada, não é isso, mas assim, aplacaram muitos efeitos da crise entre nós, né? Muito, não é? Nós continuamos crescendo em 2009, continuamos crescendo em 2010, gerando emprego, em pleno contexto internacional de crise do capitalismo, e além disso, tínhamos atingido, naquele período, autossuficiência no petróleo e tínhamos descoberto, por causa de investimentos nossos, você tem toda a razão de acentuar, não é? Uma das maiores reservas de riqueza do planeta, que são jazidas de petróleo na camada do pré-sal do mar territorial brasileiro. Então, assim, isso chamou a atenção de maneira muito significativa. Então, para além do ódio de classe, para além do preconceito de classe, o Zé Maria tem razão em acentuar, mas tem também uma macroestratégia do capital internacional. É bom não esquecer, eu falei aqui dos 3 atos do golpe, da deposição da Dilma, da implantação dessa agenda que está em curso e da prisão política de Lula, mas antes desses atos concretos que formalizam o golpe de Estado no Brasil, a gente tem preliminares importantíssimas. Por exemplo, ninguém pode desconhecer que o Brasil estava sob espionagem internacional dos Estados Unidos, por causa do pré-sal, por causa dessa agenda que a gente estava começando a apresentar ao mundo, não é? Sem falar das jornadas de junho, depois controladas pela mídia, sobretudo a Globo, todo mundo que se lembra, é um momento marcante desse processo, como o Arnaldo Jabor, não é? Fez o primeiro comentário do Arnaldo Jabor no Jornal da Globo, sobre a jornada de junho, foi para desqualificar as manifestações, chamá-las de anacrônicas, chamadas de manifestações vinculadas a uma esquerda que ele classificou de castrista. No dia seguinte, ele estava fazendo uma autocrítica para dizer que não, que aquelas manifestações eram mais robustas e vigorosas até do que aquelas que tinham contribuído para derrubar o Collor em 92. Era a senha para a gente entender que as organizações Globo tentavam assumir o controle midiático daquela jornada. Isso é muito importante entender. Assim como em 2014 ainda, o candidato do campo conservador, do campo da direita no Brasil, perde as eleições em 2014 e não reconhece o resultado. Então, junte, espionagem, pré-eleição, jornada de junho, o candidato derrotado, depois um dos líderes do movimento golpista e hoje protegido por segmentos da justiça, mesmo com farto acervo probatório de áudio e vídeo que pesam contra ele, não é? Então isso tudo faz a gente entender melhor o ambiente que preparou o golpe e, enfim, os interesses que presidem o golpe em curso. E aí, nesse contexto todo, tem vários elementos, surge a discussão do Repetro. Repetro é o seguinte, você tem a primeira medida sancionada por Temer, pelo presidente legítimo Michel Temer, uma vez investido na presidência da República como usurpador, do nosso ponto de vista, a primeira medida por ele sancionada é a lei, né, que quebra o regime de partilha, né, de autoria do senador entreguista José Serra, do PSDB de São Paulo,
Assim como, né, dá para fazer uma analogia, a primeira lei sancionada por Castelo Branco no golpe civil-militar de 64 foi a lei, foi o veto à lei de remessa de lucros que João Goulart tinha aprovado no seu governo e que limitava que as multinacionais instaladas no Brasil naquela ocasião remetessem às suas matrizes no exterior todo o seu lucro. Essa lei determinava que pelo menos uma parte, não era tudo não, pelo menos uma parte fosse reinvestida no desenvolvimento nacional. Pois a ditadura cuidou de revogar essa lei de imediato, assim como o Temer cuidou de sancionar de imediato a lei que quebra o regime de partido. Por quê? O script está claro, é entregar essas reservas para o controle internacional, né? Para as grandes irmãs, né? Você tem aí Chevron, Statoil, BP, enfim, as chinesas, a Total francesa, enfim, assumiu o controle, né, dessas reservas por parte do capital internacional, desmontar a política de conteúdo local, isso é muito importante. O Brasil hoje na indústria naval, sob a presidência do entreguista Pedro Parente na Petrobras, gera emprego no exterior, né? Pratica uma política de conteúdo internacional, né? Faz a alegria da indústria naval de Singapura, da China, da Coreia, enquanto os nossos estaleiros fenecem, como já mencionamos. Agora tem uma terceira etapa. A terceira etapa é a isenção tributária, né, geral para maquinário, né, a ser empregado pelas petrolíferas, né, na exploração do petróleo no Brasil. Ora, isso tem repercussão direta sobre a nossa indústria de peças e de nave-peças, né? Isso é muito importante entender. Então, assim, por que o Repetro é importante? É bom lembrar, foi uma votação em 2017 no Congresso Nacional, mas ele não começou agora. O Repetro começa em 99, com Fernando Henrique Cardoso, ia completar o período, né, de vigência desse primeiro Repetro, que agora foi votado em 2017, foi um novo Repetro do Congresso Nacional. A mensagem do presidente legítimo ao Congresso Nacional, novo Repetro, nem foi uma mensagem, foi primeiro uma medida provisória, foi uma MP, para renovar o Repetro por 5 anos. Era até 2022, porque, na verdade, pelo que fixa a Constituição, o presidente não pode praticar essas isenções, né? Não é nem a Constituição, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Não pode conceder essas isenções por mais de 5 anos, né, consecutivos, sem ter que ter nova autorização do Congresso Nacional. Então, por isso que ele mandou até 2022. A Câmara mudou para 2040. Foi ao Senado. O Senado voltou para 2022 e voltou para a Câmara, né, onde o projeto tinha iniciado, um projeto de lei de conversão, uma medida provisória que vira projeto de lei, voltou para 2040. Então, assim, e mexendo com tributos, é bom de entender. O IPI, por exemplo, né, que está dentro dos tributos isentados, né, que constituem a base de cálculo, Zé Maria, do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, a União, de novo, faz reverência com o chapéu dos estados e dos municípios. De novo, já teve a Lei Candir, que ferra o Rio de Janeiro até hoje, ferra o Pará, ferra Minas Gerais, a Lei Candir que dá isenção de ICMS para produtos primários e semi-industrializados, enfim, desde 20 anos em vigência no Brasil. O Rio de Janeiro já perdeu quase 50 bilhões de reais com a Lei Candir, sem compensação até hoje. Sem compensação. Então, o Repetro, a meu ver, está dentro do script. O que está acontecendo na Assembleia Legislativa é que foi apresentado um projeto de lei, porque, na verdade, o Repetro agora depende de adesão dos estados. É uma lei federal, né? E os estados da federação aderem ou não. É bom entender uma coisa. Aqui você mencionou foi o Zé Maria. O Rio de Janeiro tem uma vantagem competitiva intrínseca em relação aos outros estados da federação. O petróleo está aqui. Exatamente. O petróleo está aqui. 68% ou 69% das reservas certificadas estão aqui, fora as que ainda não estão certificadas. Então isso já é uma vantagem competitiva. O pessoal tem que vir para cá. Então a gente não pode pagar o preço de aniquilar o parque industrial do Rio de Janeiro, né, as indústrias sediadas no Rio de Janeiro, a pretexto de atrair, né, as empresas internacionais. Claro que a gente quer investimento no Rio de Janeiro, mas a que preço? A que preço? Então, o projeto na Assembleia está em fase de discussão, na verdade. Houve avanços importantes no texto original, como, por exemplo, incluir uma ressalva para conceder a mesma isenção às indústrias sediadas no estado do Rio de Janeiro. Isso é importantíssimo. Né? Fazer menção a esse incentivo para a exploração
dos poços maduros na bacia de Campos, porque as petrolíferas internacionais não os querem. Não Você quer. sabe disso melhor do que eu, você também. Não quer explorar o filão, o filé mignon, né? Todo mundo. Mas os poços maduros da bacia de Campos não tem tanto interesse assim. Então, incentivar essa exploração. Então, tem melhorado um pouco o texto, né? Ainda não foi votado e a expectativa é que a gente faça uma nova rodada de audiência pública entre a primeira e a segunda votação. Já fizemos uma audiência pública, inclusive a FUP esteve lá, Zé Maria se pronunciou de maneira brilhante naquele debate, eu me lembro muito bem, estava lá. Então a expectativa é que a gente possa ir aprofundando o debate, porque, assim, por um lado, há a pressão de que a gente possa perder, digamos assim, a atratividade, o Estado possa perder a atratividade. Eu não quero jogar no lixo esse argumento, mas assim, eu acho que a gente precisa relativizá-lo e muito, porque São Paulo não tem o petróleo, né? Os outros estados não têm o petróleo. Então, em algum momento, de qualquer forma, né, as empresas que querem prospectar e produzir terão que vir para cá. Então, é preciso tomar cuidado para a gente, a pretexto de deixar o Rio de Janeiro competitivo, não ferrar a nossa indústria, já que nós temos um parque industrial muito oco, inclusive, né? É uma das questões que a gente tem que enfrentar no Rio de Janeiro, como redefinir a nossa política industrial do ponto de vista estratégico, né? O Rio de Janeiro tem o petróleo, a indústria naval, nesse momento, moribunda, agonizando novamente, né? Setor metal mecânico, enfim. Fora isso, temos o quê? Né? Então é preciso, inclusive, diversificar, né, a capacidade do Rio de Janeiro, diversificar nossas plantas industriais, porque a crise econômica que o Rio de Janeiro enfrenta é, sobretudo, uma crise, é bom a gente entender isso, de receita. Né? É por isso que a gente não sai dessa crise sem uma ajuda substantiva do governo federal. É muito importante. Quando o Zé Maria falou sobre a questão da poupança, falando do exemplo de Maricá, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, está iniciando essa experiência agora, anunciou que ia fazer uma poupança também, enfim, ou seja, é pensar os seus governos de forma estratégica, de longo prazo, é positivo isso. Mas o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, Zé Maria, fez o contrário disso. Né? Não só não poupou, como você falou, de maneira adequada, como gastou antecipadamente. Né? Foi especular com fundos abutres internacionais, né? Com royalties e participações que ainda chegariam do petróleo. E olha a situação que nós nos encontramos. Enfim, então, é importante ter esses elementos para a gente entender melhor, para que a população entenda melhor aquilo que é seu direito saber, porque, afinal de contas, o povo do Rio de Janeiro está sofrendo muito, né? Continua recolhendo impostos, continua trabalhando, muitos continuam acreditando, nós também continuamos acreditando, só que num outro modelo, num outro projeto, numa outra direção. Ok, Valdec, isso me lembra muito uma discussão que a gente faz muito aqui no Norte Fluminense, deputado, que é os momentos que a Petrobras teve. A Petrobras teve dois grandes momentos na história e foi quando o Estado interviu fortemente nela, na descoberta da Bacia de Campos e na descoberta do pré-sal, e é com isso que eu gostaria de escutar também um grande amigo, Zé Maria, parece que as pessoas não conseguem enxergar como que a roda da economia flui. Se o Repetro, se de certa maneira o Estado pega o dinheiro das petrolíferas, inclusive a própria Petrobras, pagar os impostos dela certinho, o Estado pode investir na educação, ter bons trabalhadores, boas trabalhadoras, qualificadas em termos de exportar tecnologia, e o Brasil ganha com isso, a empresa ganha com isso, ganha todo mundo, como a gente tem números materiais para fazer essa discussão, não é, Zé Maria? E é nesse sentido que eu gostaria de escutar um pouco melhor disso. Parece que as pessoas não conseguem enxergar a importância que é o Estado brasileiro, a soberania nacional. Parece, Valdec, que um dos pilares ideológicos desse golpe que você pintou muito bem, que nós sofremos, é o Estado mínimo. É fazer com que nós desacreditamos do Estado brasileiro com E maiúsculo em toda a sua forma de fazer política, sua forma de fazer economia, sua forma de cuidar da população brasileira. E nisso a Petrobras, né, Zé, ela é primordial, como a gente sabe muito bem. A Petrobras, nesses últimos anos, os investimentos dela levou o Brasil a chegar onde chegou, tanto o aumento do PIB, quanto a geração de emprego na indústria naval e direto na indústria de óleo e gás. Importância do Estado, Zé, como que é pra gente essa questão? Bom, deixa eu primeiro falar rapidamente da questão do Repetro. Quer dizer, o Repetro ele é de 99, Isso. Ele foi importante naquele momento que ele foi criado. O Brasil vivia um momento de abertura do setor de óleo e gás, mesmo contra a nossa vontade, porque nós sempre defendemos o monopólio estatal do petróleo, mas era uma realidade, o mercado estava aberto, né? Então não se sabia o que iria acontecer, se as empresas viriam investir no nosso país, e a história mostra que não vem, né? Mesmo mais de 20 anos o setor de óleo e gás aberto, qual foi a grande descoberta que esse modelo nos trouxe? Nenhuma.
Nenhuma infraestrutura também. O Brasil só teve, como o Tadeu colocou aqui, 2 grandes momentos no setor de óleo e gás. Primeiro foi a descoberta da Bacia de Campos, em pleno regime militar, que com todos os problemas que tem, mas olhava para o desenvolvimento do Estado. E o segundo foi a descoberta do pré-sal no governo do PT. E as 2 descobertas, Waldeck, elas foram muito parecidas. Né? Foram poços que custaram caro, foram investimentos altíssimos e que com certeza uma empresa privada não faria. Né? Então esse é um primeiro detalhe. Né? O Repetro ele continua a ser importante quando a gente descobre o pré-sal, né? Mas porque também nós iríamos explorar numa camada geológica extremamente desconhecida, nós não sabíamos o que iríamos encontrar ali, então o Repetro também era importante, só que a Petrobras e o governo brasileiro, nós tivemos a capacidade de qualificar os nossos trabalhadores e a nossa indústria também. Então o Repetro, quando ele chega, e para nós ele tinha que ter o seu fim em 2020, acabou, nós já tínhamos condições de suprir o mercado nacional, isso para mim é muito claro, né? E é um gol contra o que o governo está fazendo, né? Prorrogar até 2040, dando isenções fiscais que vão na ordem, pela matemática que faz, aí de R$1 trilhão, né? Aliado a isso, nós vamos ter a falência da nossa indústria. Isso. E é lamentável, Waldeck já participou de mais audiências públicas do que eu, que os representantes da ABIMAR, eles simplesmente se calam. Eles não ficam assim... E a Firjan? Não sei. Incrível. Aí é que eu digo, aquela questão da luta de classe. É lógico. Eles sabem que vão se ferrar, sabem que está errado, mas eles não tomam o lado de defender, né, os seus próprios aliados, que são os empresários. Né? Por que eles não fazem isso? Porque eles foram os financiadores do golpe. Eles financiaram o golpe. Né? Então, isso para mim é muito claro. E não tenho certeza que essa posição que a Assembleia do Rio está fazendo, de audiências públicas, discutindo, não tenho dúvida que é por conta de deputados como você, que estão insistindo no debate, né? Ela é fundamental, porque os avanços, mesmo que pequenos, numa conjuntura tão desfavorável como nós estamos vivendo, quer dizer, quando você coloca que a isenção fiscal para quem está fora vai ser a mesma para quem está dentro, é o mínimo, né? É o mínimo, você já está tratando as pessoas de maneira igual. Né? Quando você coloca, você vai dar isenção fiscal para o cara aqui injetar no pré-sal para tentar botar os poços do pós-sal para produzir de novo, isso é receita. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, eu penso que deveria haver um mutirão dos prefeitos da Bacia de Campos, da Onpetro, para pressionar a Petrobras. Para pressionar a Petrobras por quê? A Petrobras, Waldeck, só o ano passado, ela destinou ao mercado financeiro 137 bilhões de reais. Para pagamento de dívidas e amortização. Não estou aqui dizendo que ela não tem que pagar, mas uma parcela desse dinheiro ela poderia reinvestir na produção. Por que não investir aqui na volta da produção de poços de Campos Maduros? Você ia gerar emprego, você ia gerar receita, porque você ia ter mais óleo, quer dizer, a Bacia de Campos está com um declínio de produção assustador. Você não tem investimento. Exatamente. Você não tem investimento, cara. Então, além do declínio de produção, o óleo cru que nós estamos tirando, nós estamos mandando para fora e trazendo o derivado de lá para cá com valor agregado muito maior. Quer dizer, e as nossas refinarias, com redução de carga, a Reduc. Qual é o impacto da redução de carga da Reduc para o estado do Rio de Janeiro? Essa é uma discussão que nós temos que fazer. Um estado que, como você falou, a crise é de receita. De receita. Então, por que não investe uma parte desse dinheiro, por exemplo, para pagar as dívidas e os serviços da dívida, na conclusão das obras do Compeg? Do Compeg. Para a gente refinar aqui. Exatamente. Então, saída tem, basta querer. Então, infelizmente, alguns parlamentares ficam caindo no conto da sereia do Pedro Parente. Não, nós vamos fazer, ele anunciou, nós vamos mandar fazer 40 plataformas. Isso saiu com uma notícia, todo mundo divulgou. Mas aonde que vai ser feito? Né? Para operar onde? A matéria não diz, porque ele não fala. Não fala por quê? Porque ele não tem compromisso com o desenvolvimento do Estado brasileiro. Esse modelo que está aí do Pedro Parentes, nós já vimos aonde chega. Aonde chega é o apequenamento da Petrobras, né? Desemprego, né? A nossa indústria cada vez mais carente, né? E o nosso Estado amíngua.
Né? Zé Maria, e a FGE não diz uma palavra sobre o desmonte da indústria naval. Incrível, Uma né, palavra. Não fala. incrível. Quer dizer, e nós já temos experiências que basta acreditar. Eu me lembro que em 2002, e vocês vão se lembrar também, Tadeu não, que o Tadeu é mais novo, né? Em 2002, internet faz o maravilhas. primeiro programa de TV do presidente Lula foi em frente ao estaleiro em Angra dos Reis. Lembro muito bem. Eu não E lembro. ele falou, Eu não lembro, Valdec. não, mas Muito você entra, você que é um cara extremamente Daqui a pouco, acabando aqui, eu vou lá. eletrônico, né? Internauta, você vai achar no Google lá, e ele fala, nós vamos recuperar a indústria naval. Isso. À época, o presidente da Petrobras era o Francisco Gros. Ele falou assim, esse candidato é um louco, desqualificando o Lula, como sempre eles tentaram fazer. E o que nós demonstramos? Nós demonstramos que nós temos capacidade, o nosso povo, quer dizer, então hoje, diferente de 2002, quer dizer, a nossa indústria naval ela sofreu uma retração, mas para voltar a operar é bem mais fácil do que 2002, porque a mão de obra está aí, quer seja o cara que está vendendo picolé, que está montando um barzinho, mas eles estão há um ano, 2 anos, se muito parados, para retomar é muito mais fácil. Agora, basta o cara querer acreditar, basta o Estado querer acreditar. Então, essa é uma discussão que ela no Rio de Janeiro, e você lembrou bem, Valdec, ela é central. Quer dizer, eu acho que nós temos que, enquanto entidades, né, a Federação Única dos Petroleiros, os sindicatos dos petroleiros, dos metalúrgicos, os deputados, nós temos que chegar na FIJAN e falar assim, e aí, qual é? Vocês estão vendo o Parque Industrial do Rio de Janeiro ser desmontado e vocês não falam nada? Né? Como aqui em Campos, um dos pilares do golpe foi o Clube dos Diretores Lojistas. Eles hoje não falam nada por conta da situação que a cidade se encontra. Quer dizer, minimamente eles tinham que vir a público e falar assim, ó, bicho, desculpa, eu errei, foi mal, mas nem isso eles falam, eles fazem de conta que essa crise, ela não é com eles, porque não são eles que estão perdendo emprego, não são eles que estão tendo que tirar os filhos da escola, né? Eles não sentem a miséria, eles não sentem o dia a dia da população, porque de fato eles se acham acima do bem e do mal. Então, um país como o nosso, de dimensões continentais, ele não pode se dar ao luxo de abrir mão do investimento estatal. Eu estava com o presidente Gabriel Valdec há poucos dias atrás e chegamos lá no acampamento, onde está na Vigília pela Democracia, lá em Curitiba, e um repórter da Folha de São Paulo, quando visualizou o Gabriel, veio e a primeira pergunta que o cara fez para ele falou assim, presidente, toda essa corrupção na Petrobras que levou à prisão do presidente Lula, ele calmamente, como é da natureza dele, falou assim, você sabe quanto foi desviado da Petrobras em relação ao que a Petrobras investe? Em números absolutos, muito dinheiro, 6 bilhões de reais. Agora, em números relativos, nada, 0,01%. Nenhum órgão de fiscalização e controle consegue pegar isso, porque os investimentos da Petrobras são gigantescos. Então, nenhum órgão de fiscalização pega 0,01% de desvio de corrupção. Né? Então, foi essa palavra dele e é isso que a gente vê, quer dizer, foi tudo orquestrado para que a gente chegasse aonde chegou. Claro. Né? A quem interessa o desmonte da Petrobras? A quem interessa o desmonte de grande parte das empresas de construção civil de grande porte no Brasil que estavam disputando canteiros internacionais? Canteiros internacionais. Eu vou aproveitar a intervenção para a gente poder ir encaminhando, porque o tempo já começa a delongar. Claro que um bate-papo tão bom quanto esse. Isso aqui vai até amanhã, se ficar com o de Valdec muito mais tempo, mas muito dentro da fala do Zé Maria, Valdec, eu vou tomar a liberdade de fazer as considerações finais do Zé primeiro, porque ele já é de casa, aqui nosso DNF, e deixar por último com você. Tá bem. Que o Zé falou da campanha de 2002 do Lula, eu não lembro do vídeo lá em Angra dos Reis, mas lembro muito bem do medo, da esperança vencer o medo. Isso. Disso eu lembro e lembro com força. E como que a gente faz? E é óbvio que nós do Sindipet-NF não vamos nos furtar jamais de fazer o debate sobre o presidente Lula aqui. Então eu queria deixar a pimentinha das considerações finais, lembrar da luta pela democracia, da luta pela liberdade ao presidente Lula e lembrar que, mais uma vez, a esperança vai ter que vencer, porque hoje nós estamos acuados, estamos anestesiados, nós estamos numa situação, deputado e Zé Maria, que parece que o povo brasileiro está totalmente acuado dentro da conjuntura, parece não acreditar mais em si mesmo e talvez a esperança, quem sabe a esperança do Lula novamente, consiga nos fazer acreditar em alguma coisa. As considerações finais de cada um, começando por você, Zé, aí para o pessoal que vai nos assistir no futuro e querendo só lembrar dessa questão, que é liberdade para o nosso presidente Lula, Lula livre, que é uma bandeira
forte que nós do Sindipetro-NF não nos furtaremos jamais de defender. Bom, eu primeiro quero parabenizar você, Tadeu, pela bela condução, parabenizar todos os funcionários aqui do Sindipetro-NF que estão dando esse suporte para que esse programa possa se realizar. Dizer que, de fato, a gente vive tempos sombrios no nosso país, né? Agora, nós temos que continuar a disputar cada espaço, cada rua, cada praça, cada parlamento, as redes sociais, né? Os órgãos, os institutos de pesquisa, eles vão às ruas para mensurar o que a população está achando de tudo isso. A mídia hegemônica nesse país, ela vai tentar, cada dia que passa, dar um caráter de invisibilidade ao Lula, fazer de conta que ele não existe, para que no imaginário das pessoas, ou seja, olha, viramos a página, o jogo agora é outro. Mas mesmo com o Datafolha de ontem, a gente visualiza ali claramente que o povo não esqueceu de Lula. O povo sabe que a vida dele piorou sensivelmente, né? E que a única possibilidade desse jogo virar é com o Lula voltando à presidência da República. Então penso que é a nossa tarefa. Nossa tarefa é continuar mantendo o Lula vivo, continuar mantendo o Lula no subconsciente das pessoas, é continuar a ir para as ruas com alegria, demonstrando aquilo que eu costumo dizer, Valdec, que nós não vamos vender ilusão à população, porque nós já fizemos, né? Nós não vamos dizer que vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos fazer da Petrobras, já fizemos tudo isso. Provamos tudo. Então, não é, a população ela tem uma capacidade de enxergar. Hoje eu consigo enxergar que o povo ele quer mais do que o Lula resolva o problema dele do que ele resolver o problema do Lula. A partir do momento que ele entender que o Lula só vai resolver o problema dele a hora que ele vier para as ruas, para que o Lula seja solto, né? E a massa, de fato, for para a rua, a gente consegue virar esse jogo. Por isso que eu continuo dizendo a você, continuo bastante animado com todo esse quadro sombrio, animado porque não nos falta discurso para disputar essa narrativa. Não nos falta discurso. Enquanto nós tivermos disposição, saúde e tivermos os argumentos que nós temos, é óbvio que tem uma camada da sociedade que nós não vamos convencer nunca. Nós temos que disputar aquele pessoal, parcela da sociedade que está desencantado, mas que ainda continua vendo a Globo, ainda acha que de fato o PT roubou, o PT fez, o PT não fez, enfim. É esse pessoal que nós temos que disputar e não está difícil, né? Nós estamos aí às beiras de uma nova pesquisa do Vox Populi e nós vamos ver, diferente do que apareceu na pesquisa do Datafolha, nós vamos ver um crescimento do Lula, né? Ou seja, as pessoas também começam a se indignar. Nós temos que transformar essa indignação em ação, em atos de massa, para que o nosso presidente, o mais rápido possível, esteja no nosso convívio de novo e disputando as eleições para voltar a governar o nosso país. Obrigado, Zé Maria, pelas sábias palavras, como sempre. Então, deputado de mandato combativo como você, como que você vê todas essas questões, suas considerações finais aí para a categoria petroleira, que tem muito orgulho do Estado do Rio de Janeiro, muito orgulho do Brasil. Nós temos uma gana por defender a soberania nacional, deputado, que você não consegue imaginar. A nossa categoria, uma categoria muito forte, nós fizemos uma fortíssima greve geral. Arrisco dizer aqui que a greve geral de 28 de abril, talvez aqui na Bacia de Campos, tenha sido uma das maiores que nós fizemos no país inteiro. Foi uma greve muito forte, com participação maciça das nossas bases administrativas, unidades operacionais, e gostaríamos de escutar essas palavras final do seu mandato, que é um mandato exemplo para a gente aqui no Norte Fluminense. Ô Tadeu, eu quero em primeiro lugar agradecer mais uma vez pelo convite que recebi, cumprimentar o Sindipetro aqui do Norte Fluminense por esse conjunto de lutas, por essa história de lutas, e é um sindicato, um movimento sindical que não foge ao combate, não foge à luta, a luta não deixa de se colocar, mesmo em momentos, em páginas, em quadras tão terríveis, Zé Maria, como esta que enfrentamos aqui no Brasil. Então, saudar você, em particular, saudar a equipe do Sindipetro do Norte Fluminense, a diretoria, enfim. Mais uma vez, aqui publicamente, declinar minha admiração pelo Zé Maria, esse combativo. É verdadeiro. Obrigado, também. Esse líder sindical, esse trabalhador, esse quadro do campo democrático popular do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, e dizer que eu não tenho dúvida que nós estamos diante de dois desafios colossais e imbricados, né? O desafio de
restauração da democracia, né? Restauração do Estado Democrático de Direito. Não que o Estado Democrático de Direito que nós tínhamos fosse tudo aquilo que nós desejávamos, né? Muita gente ainda não estava alcançada por ele, né? Mas ainda assim foi o que a gente pôde construir ao longo de cerca de 30 anos, desde a Constituição de 88, que simboliza, como eu disse aqui agora há pouco, o Pacto pela Redemocratização. Esse pacto foi rasgado em pedaços, né? A gente precisa restaurar a democracia e, ao mesmo tempo, e até porque, não ao mesmo tempo, até porque o golpe de Estado, ele afeta ao mesmo tempo a soberania popular, né? Porque ele desconhece, né, a primazia do voto popular que elegeu Dilma Rousseff em 2014 e agrava também a soberania nacional, porque toda a agenda do golpe é para colocar de novo o Brasil numa posição apequenada no cenário internacional. O Brasil está de novo de joelhos diante do mundo. O Brasil voltou para a longínqua periferia do capitalismo internacional. É um país que não tem mais expressão nesses últimos 2 anos. Perdeu a expressão, perdeu a capacidade de se colocar na cena internacional como protagonista, como vinha acontecendo. É bom lembrar que o Brasil tem um papel fundamental e vinha cumprindo esse papel do ponto de vista da integração latino-americana, um corredor de países aqui na América Latina, sobretudo na América do Sul, que se reorganizaram tendo o Brasil como referência. É bom lembrar, e eu quero saudar especialmente nesse momento, não apenas o presidente Lula e a presidenta Dilma, mas o ministro Celso Amorim, que foi muito importante na condução de uma política externa que colocou o Brasil no centro da cena internacional, né? Nas relações com a Ásia, nas relações com a África, inclusive assumindo publicamente as dívidas históricas que esse país tem com a África, sobretudo com a África Negra, nossa matriz, enfim, ancestral, que deve nos orgulhar a todos, não é? Os BRICS, na construção desse novo bloco de países que constrangeram os G7, né? Passaram a sentar em torno da mesa principal, né? E ajudar a discutir, a definir, a tomar as grandes decisões, né? Na geopolítica mundial. Então, assim, o golpe de Estado não só afronta a soberania popular, mas a soberania nacional também. A altivez do Brasil como país soberano, independente, como uma nação independente. Então, assim, restauração da democracia é muito importante. E, ao mesmo tempo, né, um outro desafio que eu diria, Zé Maria, civilizatório, é o combate ao fascismo. A maré montante do fascismo é assustadora. Os sinais estão por toda parte, a execução da Marielle e do Anderson, a chacina de Maricá, os recorrentes assassinatos de líderes de trabalhadores rurais, sobretudo no eixo norte do Brasil. Enfim, o atentado contra a caravana do presidente Lula no sul do Brasil e no Paraná. Portanto, é muito importante que a gente entenda também, você que nos assiste, que o enfrentamento ao fascismo não é uma mera luta partidária, né? É uma luta assim, do humanismo contra uma matriz de pensamento que já mostrou que veio na história da humanidade. Jamais o fascismo, jamais regimes totalitários de matriz fascista foram capazes de produzir direitos, dignidade, paz às populações por eles afetadas. Ao contrário, provocaram morte, humilhação, injustiça, medo, né? Então são dois desafios e que estão completamente interligados, porque é o contexto do golpe que favoreceu a emergência desse pensamento de matriz fascista. Por isso, quero dizer para você que você lembrou 2002, quando a esperança venceu o medo. Eu tenho esperança também de que em 2018, né, enfim, a democracia e a Constituição prevaleçam sobre o golpe e o arbítrio, que o humanismo prevaleça sobre o fascismo e não há vitória sem luta, né? Só a luta, né, muda a vida, por isso é muito importante que a gente continue denunciando o golpe, lutando pela democracia. Lula livre, Marielle vive. Muito obrigado, Zé Maria, muito obrigado, deputado Valdec Carneiro. Nós encerramos aqui o programa no CIDPET NF, deixando um grande abraço para todos e todas que porventura irão nos assistir. Até mais.